Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé. Aquele que todo dia antes de gravar este vídeo, peço a ele que seja feita a sua vontade, que o Senhor use a minha boca com graça e sabedoria, porque, pois, como está escrito, seja todo homem mentiroso, mas o Senhor é o Espírito que é a verdade, que o seu Espírito anuncie não aquilo que é a minha vontade, mas segundo a tua. E assim, em mais um dia, anuncie aquele que estiver com ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse, quando João, ali na ilha de Patmos, e o anjo do Senhor, aquele que diz que os anjos sobem e descem sobre ele, anuncia aquilo que havia de suceder nos últimos tempos, do qual ele fala sobre aqueles que seguem a mulher, a meretriz, né, que ele deu tempo para que se arrependesse, né, mas para que a igreja saiba que ele sonda as entranhas do coração e da mente, sabe, entre aqueles que perseveram com os que não perseveram. A Bíblia diz ali que ele é aquele que vai matar os filhos da meretriz, né? Aqueles que se embriagaram com seus vinhos, aqueles que os luxos extravagantes da Babilônia. E ele é aquele que, segundo ele mesmo nos revelou em sonho, é aquele que deu tempo para que se arrependesse e não se arrependeram. A Bíblia diz que ainda haverá um remanescente que tem o seu nome escrito no livro da vida, os filhos de Levi, que serão libertos, que estão, na verdade, sobre o poder do pecado e da ira, né, da qual, segundo a lei de Moisés, não se cumpre os mandamentos e está acometido desobedecer a todos. Assim como há aqueles que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás. Aqueles da qual ele sempre tem queixa, né, contra a obra, a qual ele fala, antes fosse frio ou quente, né, mas porque tu és morno, ele está a ponto de vomitar as obras que eles operam, porque somente imundície eles sondam o intento da mente, as entranhas do coração, e conhecem aqueles que são obras produzidas meramente por vontade humana, né? Aqueles que têm um testemunho falso, e chegaria o tempo onde, obstinados pelo sucesso, falariam até mesmo contra a divindade, aonde ele é aquele que não é homem para que minta e nem filho do homem para que cumpra suas promessas, chamado filho do homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente. E ele é aquele que diz que irá matar os filhos, da meretriz, aqueles que se foram avisados e não se arrependeram. E assim ele está a cumprir, né, e ele avisa. A palavra nos diz que ele avisa antes que aqueles que sobrarem venham achar que foram seus deuses que operaram algo, da qual a palavra nos ensina que a glória dos homens é revelar a Deus, aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, que é Cristo Jesus. E a de Deus, através do Filho do Homem que está com o governo, é ocultar as coisas do homem. Assim nós perseveramos em mais um dia e contemplai quão grande o livramento para alguns, assim como a ruína para outros. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque ele odeia as atitudes dos ímpios, dos enganadores, ludibriadores, e ele é aquele que traz o povo para o temor, aonde é o princípio da sabedoria, porque eles mesmos ensinaram os seres humanos a se opor à divindade, né? Não ensinaram o devido respeito, mas
assim como eles não têm o devido respeito, assim como eles não honram o cinto, né, que colocam para segurar as suas calças, assim vos diz o Senhor, porque o cinto simboliza a honra, mas muitos não têm honra, né, buscam honra diante de homens, mas diante daquele que sonda as entranhas do coração e da mente, estão desqualificados, obreiros que não têm caráter diante daquele que tudo opera e executa. Muitos são os afeminados, e eles se opõem a toda imundícia, e ele é aquele que está a operar. Então somente contemplai, porque assim vos diz o Senhor, vós, aqueles que estiverem ainda com pneuma ou fôlego de vida, aprenderão o que é temer a mim. Assim vos diz o nosso Senhor e Jesus, nosso Salvador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.